Olá, caro estudante, beleza contigo? E aí, tá gostando dos exercícios que o canal Beabá Exatas está fazendo para você? Então, hoje a gente vai trazer aqui um outro modelo para você de exercício, onde a gente vai querer determinar quais são as reações ou a intensidade das reações no apoio que a gente vai ver aqui, né? Na atividade de hoje. Antes da gente começar a resolver, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer aí, tá bom? Bem, compartilha aí depois com os teus colegas. Vamos trabalhar? Bem, determine as reações no engastamento da barra no ponto A. Opa, olha só, eu tenho um engastamento aqui, é um outro tipo de apoio que eu tenho, tá? Essa peça ela está engastada. Despreze o peso da barra. Então vamos lá, como é que a gente vai analisar isso? Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, como sempre, né, que eu venho resolvendo, é mostrar para ti algumas características que eu tenho aqui desse tipo de sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai montar é indicar as reações nos apoios que a gente tem aqui. Tá, mas apoios, a gente tem apenas um apoio aqui, nesse caso, que é nessa região onde essa peça está engastada, ok? E numa peça engastada, esse é um tipo de apoio de qual gênero? O que você acha? Ele é um apoio de terceiro gênero. Primeiro, por quê? Porque essa parte aqui, ó, não pode se movimentar na horizontal, não pode se movimentar na vertical e não pode rotacionar. Então, eu tenho três restrições. Então, é por isso que um engastamento é um apoio de terceiro gênero. Então, olha só ali, ó, eu tenho as reações AX e AY, que eu não sei se realmente estão nesse sentido, depois que a gente vai descobrir. E eu tenho aqui um momento aplicado nesse ponto A aqui, que impede da peça ou da estrutura rotacionar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ali eu tenho aquelas componentes ali, ó, para poder facilitar, eu vou trabalhar com a decomposição dessa força de 400 newtons, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu vou trabalhar com Bx e By, não vou trabalhar com a força nesse sentido. Por quê? Porque trabalhando com as suas componentes é mais fácil para encontrar o braço de alavanca de cada uma, perfeito? Então, vamos lá aqui, ó. Então, agora eu vou escolher o ponto A, né? Nesse caso aqui, eu posso escolher o ponto A ou o ponto B como referência. Eu vou escolher o ponto A, porque o ponto A tem mais reações, para eu poder, então, fazer a análise do momento. Então, vamos lá. Então, a gente vai montar a nossa equação do somatório do momento em relação ao ponto A. Então, eu vou escolher, como sempre, o sentido anti-horário, né, como positivo, porque eu sigo a regra da mão direita. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Eu vou te explicar como é que eu montei essa equação aqui. Ó. Veja, no ponto A, eu tenho adotado, né, um momento no sentido anti-horário. Opa, está no mesmo sentido que eu escolhi. Então, tá bom. Então, está aqui o momento como positivo. Beleza. Esta força aqui, ó, 400 seno de 30. Opa, olha só aqui, ó, olha a decomposição que foi feita aqui, ó. Eu tenho 30 graus sendo medido em relação à horizontal, perfeito? Então, para simplificar, para ficar mais fácil, como 30 graus está sendo medido em relação à horizontal, a componente na horizontal vai ter o cosseno e em y vai ser o seno, tá bom? Isso você pode obter fazendo aí a relação de triângulo-retângulo aqui, a relação entre seno, com os catetos, etc, etc, tá bom? Então, você pode fazer dessa maneira direta. Então, eu vou ter aqui, ó, a componente BY, ó, 30 graus está na horizontal, então vai aparecer cosseno para cá, e no eixo Y vai aparecer seno. Então, tá aqui, ó, B seno de 30. Mas observe que essa componente B de Y, aqui, deixa eu passar aqui para ficar mais fácil, ó, ela provoca uma rotação no sentido horário. Então, é oposto ao que eu adotei. Então, se é oposto, então eu tenho menos 400 vezes seno de 30. E quanto vale o seu braço de alavanca? Aqui a gente tem que analisar uma coisinha.
Seu braço de alavanca ele vai ser obtido fazendo da seguinte maneira, ó, eu tenho 3 metros aqui, mas falta encontrar essa distância aqui, ó. O exercício fornece para mim 3 metros aqui nessa hipotenusa, e aí se eu tenho hipotenusa, 60 graus sendo medido em relação à horizontal, então essa distância aqui vai ser quanto? Hipotenusa vezes cosseno de 60, porque 60 graus está sendo medido em relação a esse lado aqui, tá bom? Então aqui eu encontro que vale 1,5. E aí, para aproveitar, vamos achar então essa altura aqui, ó. Se em x foi cosseno de 60, então esse outro cateto aqui na parte em y vai ser 3 vezes seno de 60 graus. E aí, substituindo os dados, vai fornecer para mim 2,6 metros. Então, essa altura aqui vale 2,6 metros. Então, vamos lá voltar para a gente descobrir. Ó, o braço de alavanca da componente BY. Eu tenho 3 metros aqui e mais 1,5 aqui. Fecha para mim 4,5 metros. Perfeito? Bem, agora vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho essa força aqui, ó, de 200 newtons ali, ó. Essa força de 200 newtons, ela provoca uma rotação no sentido horário. Por isso que tem um menos aqui. Então, eu vou ter 200 vezes... Quanto é que é o braço de alavanca dela? Eu vou ter aqui, ó, 1 metro mais 1,5. Então, ali eu tenho 2,5. Perfeito? Vamos agora para essa outra força aqui, ó, de 200 newtons. Lá ali, ó, estou te mostrando ali na simulação. Então, ela provoca uma rotação no sentido horário. Ah, é horário? Então, é contrário ao que eu adotei. Por isso que tem um menos aqui. Então, eu vou ter 200 newtons vezes... Quanto é o seu braço de alavanca? 2 metros mais 1,5, 3,5 metros. Vamos agora para aquela outra força ali, ó, lá em cima, ó, de 200 newtons também. Então, eu vou ter ali, ó, provoca rotação no sentido horário, vai ser negativo, né? O oposto aqui eu adotei. Quanto é o seu braço de alavanca? 3 mais 1,5, 4,5. Por isso que aqui tem 4,5. Agora, essa componente em x aqui, ó, o b de x, vai ser o quê? 400 cosseno de 30. Vai ser negativo. Por quê? Porque ela também vai provocar ali, ó, uma rotação no sentido horário, contrário ao que eu adotei. Então, quanto é o seu braço de alavanca? Ó, esse b de x, ela atua nessa horizontal aqui, ó. Qual é a distância que é perpendicular a b de x? Está bem aqui, ó, que foi essa altura que a gente encontrou no início da aula aqui, tá bom? Que vale 2,6 metros. Por isso que aqui eu tenho 2,6 metros, tá bom? Então, eu te expliquei passo a passo por que eu montei a equação dessa maneira. Bem, agora a gente só vai organizar, né? Ó, então, fazendo a multiplicação, calculando seno de 30, substituindo aqui os dados, eu vou ter como resultado 3.901 newtons vezes metro, né? O resultado foi positivo. Se o resultado foi positivo, então o sentido que está adotado aqui, ó, para este momento, está certo. Realmente é no sentido anti-horário, ok? Bem, então eu já achei a força aqui, já encontrei aqui um momento neste engastamento aqui, ó. Então, falta achar essas duas componentes. Então, vamos agora achar as duas componentes. Para poder fazer isso, eu vou aplicar resultante em x e y. Então, este é o nosso quarto passo. Então, observe aqui, ó. Eu vou chutar que o a de x aponta para a direita. Eu não sei se vai realmente apontar para a direita. E eu tenho essa componente b de x aqui. Aqui sim. Aqui realmente aponta para a direita, ok? Esse aqui é um chute. Então, tá bom, eu tenho essa componente e tenho essa daqui. Então, substituindo os dados aqui, eu vou ter que o a de x vale menos 346,4. Deu negativo, né? Então, significa que o meu chute para o a de x aqui, ó, não é para a direita. Sentido adotado errado. Então, o sentido correto é para a esquerda. E aí você retira o menos porque você já está colocando o sentido correto dessa força aqui. Então, a de x vale 346,4 newtons. E quanto vale, então, agora a parte
A de y, né, a reação A de y, vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó. Eu tenho A de y para cima, eu tenho aqui ó, B de y para baixo, né, aqui ó, menos 400 seno de 30. Esse aqui eu tenho certeza que é para baixo, né, porque a componente dessa força aqui vai apontar para baixo. Menos 200 e menos 200. E aí, substituindo, fazendo as continhas, eu vou encontrar o resultado que vale 800 newtons. Olha aí, ó, o valor foi positivo. Se o valor foi positivo, então o sentido de A de Y realmente é para cima. Então, para a gente poder finalizar aqui o exercício, a resposta que vai ficar aqui para a gente, organizando tudo direitinho, né? Eu vou ter aqui ó, um momento no ponto A, deu quanto? Deu 3.901 newton vezes metros, no sentido anti-horário, como foi mostrado para você. As componentes aqui, ó, primeiro, A de x deu 346,4 newtons para a esquerda, né, como provado, e o A de y deu 800 newtons para cima, beleza? Gostou aí desse exercício? Tem muitos detalhezinhos que você tem que fazer a análise, né, antes de poder, então, resolver. Então, espero que você tenha gostado da resolução. Compartilhe aí com os teus amigos que estejam precisando desse conteúdo. Um grande abraço aí do professor Robson e até a próxima aula de exercícios. Tchau!